pessoal? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Saudade gigantesca de vocês. E enquanto durar essa pandemia, as nossas aulas vão acontecer também de forma remota, gravada. Hoje, trabalhando especificamente o conteúdo do sexto ano. Chegamos no conteúdo do sexto ano, naquele trecho que vai mencionar, trabalharmos em relação a Roma. Não é? Roma, que é um grande destaque junto com Grécia. Por quê? Porque ali em Roma nós vamos conhecer as características, os legados, as contribuições até os dias de hoje, para nós aqui ocidentais. Na concepção de cidade, na concepção jurídica, na concepção política, nós temos muitas influências dos romanos. Chegamos aqui no período romano chamado monárquico. Só recapitulando que em Roma tem-se, os historiadores, a tradição, vamos colocar assim, de dividir os períodos históricos, não é? Para facilitar nosso entendimento, a nossa compreensão. E com Roma não vai ser diferente. Nós temos inicialmente aí o período monárquico, depois nós temos o período republicano e o período imperial. Nesse período monárquico, onde vai ter o surgimento de Roma como um todo, a lenda, não é? O aparecimento dos irmãos Rômulo e Remo, que vão fundar a cidade de Roma, a fundação da cidade, através do poeta, a influência também, a contribuição do poeta Vigílio, que vai escrever, vai relatar esses episódios em referência a Rômulo e Remo. E vamos também conhecer as questões, as situações da sociedade romana, as contribuições dos patrícios, dos plebeus. E no período republicano, a força do Senado, a contribuição do Senado às assembleias centuriais, tribais, plebeia, os cônsules, os pretores, os censores, cada cargo, não é, que é criado dentro da sociedade romana com uma função definida, como contagem da população, funcionários públicos, cobrança de impostos que eles realizavam, os conflitos sociais, as insatisfações. Inclusive, você pode fazer uma situação de comparação, né? Em que você percebe a necessidade de entender como era o processo romano, como era o processo grego, e começar a fazer analogias e comparações para facilitar. Sempre naquele período que uma classe social, se ela fosse privilegiada, ela deixava bem claro a sua insatisfação, que a partir de agora a concepção teria que ser outra, teria que haver uma mudança. E esses legisladores, esses governantes deveriam mudar, deveriam ter essa concepção diferente. Perfeito? Vamos então começar o período monárquico, né? Que já mencionei sobre a questão da lenda de Rômulo e Remo, foram deixados no rio, e nesse rio eles foram amamentados por uma loba chamada Catirina. Prosseguindo aí. Segundo a lenda, essa lenda que eu acabei de relatar, não é, de Rômulo e Remo, que foram amamentados por uma loba, Númitor perdeu o poder para seu irmão Amúlio, que obrigou a sobrinha Réa Sílvia, filha de Númitor, a se tornar uma Vestal. Vestal, tem um link aqui explicando, viu, pessoal? É uma deusa romana que personifica o fogo sagrado e a pira doméstica e a cidade. Pira olímpica é quando tem aquela... Você lembra logo de pira olímpica, né? Na Grécia, onde tem aquele objeto que fica sempre queimando sem parar, para que enquanto durasse as Olimpíadas, aquela pira olímpica,
não é, aquele objeto que fica saindo fogo, pudesse permanecer enquanto durar a pandemia. Representada trajando um longo vestido, muitas vezes com a própria cabeça coberta por um véu. Ela é a deusa que nunca abandona o lar, o Olimpo, e jamais se envolve nas brigas e guerras de deuses mortais. Ok? Vesta. Para isso, ela deveria continuar virgem. Assim, Rea Sílvia não teria filhos para ameaçar o reinado de Amulho, ou seja, não haveria herdeiros para o trono. Mas Rea Sílvia teve 2 filhos gêmeos com o deus Marte, Rômulo e Remo. Com medo de que os gêmeos fossem mortos por Amulho, Rea Sílvia os colocou em uma cesta e os lançou no rio Tibre. Uma loba encontrou os bebês e os amamentou. Tempos depois, o casal de pastores, Faustulos e Laurentina, encontraram os bebês e os criaram. Quando os gêmeos cresceram, souberam de sua origem e voltaram para Alba Longa. Lá chegando, tomaram o poder de Amulho, devolvendo o trono ao seu avô Númitor. Depois resolveram fundar uma cidade no local onde foram encontrados pela loba. Porém, os 2 irmãos brigaram na disputa pelo trono da cidade. E por causa desse desentendimento, Rômulo matou Remo, tornando-se o primeiro rei de Roma, por volta de 753 a.C. A influência de outros povos que viviam na Península Itálica, principalmente os etruscos, foi fundamental para a formação e o crescimento da monarquia romana. Os habitantes de Roma assimilaram a organização política e social dos etruscos, pois estes se encontravam em avançado processo de urbanização. Os romanos construíram canais para drenar os pântanos, a fim de expandir terras cultiváveis, e estabeleceram as assembleias políticas no centro da cidade, espécie de fóruns. Aqui do lado direito, tem aí explicando sobre o significado de fóruns, né, que são estruturas arquitetônicas características da Grécia e de Roma, usadas para a realização de julgamentos por crimes cometidos. Essa nomenclatura também é utilizada atualmente no Brasil. Então, quando eu, na fala inicial minha, mencionei a importância das contribuições romanas também para a nossa formação, a formação ocidental, tem aí a comprovação com relação aos fóruns que nós utilizamos esses termos aqui no Brasil, esse termo no Brasil até hoje. Prosseguindo, então. Em relação à organização social, vamos observar sempre os nossos conteúdos, quando se fala daquela civilização, daquela cidade, daquela região, existe ali uma preocupação com as classes sociais, a preocupação com a sociedade. Quem eram os componentes daquela sociedade? Como se comportavam? Vamos lá? Pois bem, em relação à organização social, mantiveram as estruturas herdadas dos latinos, com as mesmas 2 classes sociais. Patrícios, grandes proprietários de terras, já que a agricultura era a principal atividade econômica de Roma nesse período. Além do mais, tinham direito de servir ao exército e influência política direta junto ao rei e podiam compor o Senado. Plebeus. Agora, voltando um pouco aí, a gente percebendo agora nessa leitura dos patrícios, percebemos que eles fatalmente, não é? Sempre, quando tem a necessidade de exemplificar a sociedade, como estava estabelecida as classes sociais, nós fazemos o quê? Isso mesmo. Nós fazemos a construção de uma pirâmide social. E pelo relato, pelo que está escrito aqui no livro, na página 215, saímos da 214 para 215, inicialmente página 214, desculpe. Agora estamos na página 215. Grandes proprietários de terras, já que a agricultura era a principal atividade econômica de Roma nesse período. Além do mais, tinham direito de servir ao exército e influência política direta junto ao rei e podiam compor o Senado. Não é? Podiam compor o Senado, os patrícios poderiam votar e serem votados, tinham direito de servir ao exército e influência política.
Nem todo mundo poderia servir ao exército e nem todo mundo teria essa influência política, e sim os patrícios. Eles possuíam essa influência política. B. Plebeus. Assim como na sociedade latina, em sua maioria eram camponeses, dependentes dos patrícios, pois trabalhavam nas terras destes em troca de produtos para subsistência e de proteção política. Eram bastante explorados e não possuíam direitos políticos. A monarquia. O poder político estava centralizado no rei. Aos poucos, o órgão conhecido como Senado foi enfraquecendo o poder real. O Senado era composto pelos patrícios mais ricos. Olha aí, o Senado era composto pelos patrícios mais ricos, que tinham como principal função eleger o rei. Ainda foi criado um poder moderador, uma espécie de conselho formado por guerreiros que tinham o poder de vetar a própria escolha do rei pelo Senado. A monarquia caiu, ou seja, deixou de existir, em 509 a.C., com o rei Tarquínio Soberbo. Ele é marcante porque o rei Tarquínio Soberbo, o Soberbo é marcante porque ele tem aí como sendo uma referência para o último momento da monarquia romana, não é? Devido a um golpe organizado pelo Senado que visava controlar politicamente as estruturas de Roma. Vocês têm que se acostumar que, geralmente, um processo histórico por completo, como um todo, não é? Alguns regimes políticos deixam de existir por conta de um golpe. Não houve uma situação de democracia, nem evolução eleitoral, nem na escolha, uma coisa que obedecesse a algum tipo de lei. Não tinha na lei, não havia lei que dissesse que o rei Tarquínio, o Soberbo, deveria sair. Mas ele saiu devido a articulações políticas realizadas pelo Senado, ou seja, um golpe que o Senado vai dar contra o seu governo e ele vai perder o seu poder. Tem uma situação agora na página 216 que relata sobre o período monárquico. 216, quarta questão. Diz assim, a pergunta diz assim: o período monárquico de Roma foi marcado pela disputa política, social e econômica entre patrícios e plebeus. Explique. Com o processo de crescimento e urbanização... A resposta. Presta atenção na resposta aí. Com o processo de crescimento e urbanização de Roma, divergências e rivalidades surgiram entre duas classes sociais, patrícios e plebeus. Os patrícios eram grandes proprietários de terras que poderiam servir ao exército, bem como atuavam diretamente na política, podendo ser senadores. Já os plebeus, em sua maioria, eram camponeses que trabalhavam nas terras dos patrícios, vivendo apenas de sua subsistência. Ponto. Eram bastante explorados e não possuíam direitos políticos. Ponto. 217. O período republicano romano. Percebemos que, você entendeu, que Tarquínio foi o último rei do período monárquico. Ele sofreu um golpe e perdeu o poder. Houveram outros reis, mas historicamente ele ganha essa importância por ser o último do período monárquico romano. E agora não existe mais o período monárquico, existe agora o período republicano. Esse nome republicano significa coisa pública, coisa do povo. Então, a tendência aqui, a partir desse momento do período da história de Roma, é que as pessoas, a população, de forma geral, tenha uma participação mais ativa na vida de Roma, principalmente nas escolhas, nas decisões a serem tomadas, na organização política. O Senado, as assembleias, nós vamos começar a vivenciar isso a partir de agora. Então, você comece a prestar atenção que essas classes sociais, fatalmente, elas vão, as menos favorecidas, vão ficar insatisfeitas e a gente também vai conhecer de que forma acontecia essa estrutura romana, como acontecia, de que forma havia os cargos, cada cargo tinha ali a sua função. E pode ser que apareça um nome, uma nomenclatura diferente, e você
Ah, professor, eu não estou entendendo, esse nome está muito diferente, meu ouvido não está acostumado a ver esse termo. Mas com o passar do tempo você vai conseguir. Beleza, então? Período republicano. O fim do período monárquico em Roma foi fruto do estabelecimento da classe social dona da maioria das terras cultiváveis, os patrícios, que organizaram um golpe derrubando o último rei romano, Tarquínio Soberbo. Nessa fase, houve o fortalecimento de uma estrutura política que comandaria as ações e as decisões de Roma. O Senado, composto pelos próprios patrícios, os plebeus, pequenos proprietários, camponeses e artesãos. Nesse contexto, eram dependentes dos patrícios, não tinham participação política. Essas duas classes sociais, com o tempo, passaram a disputar os espaços políticos, o que gerou muitos conflitos sociais. Os escravos eram minoria em Roma. A primeira fase republicana só existia escravidão por dívidas. Eu acredito que eu já mencionei o que significa essa escravidão por dívida. Você contrai um empréstimo com alguém, você, depois de um determinado tempo, determinado período, você não vai conseguir pagar aquela dívida. E a única forma de você pagar aquela dívida é através da escravidão. Então, você se torna escravo daquela pessoa. Realiza tarefas, não é, no ramo, principalmente na agricultura, ou tarefas domésticas para pagar sua dívida. Então, é chamada escravidão por dívida. E aí temos os patrícios organizaram um novo sistema político conhecido como república, no qual o poder não estava centralizado em um rei, mas em uma classe social. Vamos observar agora, vamos conhecer a organização política, como se deu. As estruturas políticas montadas pelos patrícios na Roma republicana atendiam às necessidades de manutenção do poder e dos privilégios desse grupo. Ou seja, o objetivo dos patrícios era controlar a política para manter a economia voltada para eles. Nesse contexto, foram estabelecidas três estruturas: o Senado, as Assembleias e as magistraturas. O Senado, principal estrutura política da Roma republicana, era composto pelos 300 patrícios mais ricos da sociedade. Funcionava como órgão fiscalizador e legislativo. Principal estrutura política da Roma republicana é o Senado. Não é? Lembrando aí, Senado você pode ter ouvido falar aqui no Brasil. Aqui no Brasil também tem um Senado, a chamada Câmara Alta. Tem um Senado, Câmara Alta, e a Câmara Baixa é a Câmara dos Deputados. Funcionava como órgão fiscalizador e legislativo. Cabia ao Senado fiscalizar a ação dos magistrados e desenvolver a política interna e externa de Roma. Também elaborava leis que deveriam ser cumpridas, além de decidir as entradas nas guerras, bem como as possíveis decretações de paz. As finanças eram também responsabilidade do Senado, que devia controlar a economia. Então, o que é que se tem aqui? Há múltiplas funções do Senado, hein? Várias funções o Senado teria com essa incumbência, teria esse dever, essa responsabilidade também, pode colocar esse termo. O Senado era responsável pela decretação da paz, da guerra, das finanças, controlar a economia, estabelecer impostos, conduzir as relações comerciais, na página 217, autorizar a construção de obras públicas, entre outras funções. Então, o Senado aqui em Roma é um super órgão, tem várias funções. Beleza? Prosseguindo, então. As assembleias. Aos poucos, houve a necessidade de estabelecer espaços políticos para que as classes sociais pudessem ter participação nas decisões sobre os rumos de Roma. Embora houvesse participação dos cidadãos romanos em todas as assembleias, os mais ricos continuavam tendo mais influência. As assembleias eram três: centuriata, tribal e plebeia. Cada uma delas era composta por uma classe social, cabendo às classes mais ricas as decisões mais importantes. Perfeito? A Assembleia Centuriata atendia uma classe social importante em Roma, pois os militares ganhavam mais destaque à medida que o processo expansionista romano se consolidava.
Então, percebemos aqui que há uma intenção, né, que há um investimento, interesse nas questões militares para que pudesse entrar em conflito, o exército romano estivesse bem preparado, entrando em conflito com outras cidades, com outras regiões, e a partir do momento que o exército romano vencesse aquela região, vencesse aquela localidade, passaria a pertencer ao território de Roma. Então, esse regime expansionista, que é expansionista, conquistar mais espaço, expandir territorialmente, Roma começou a ganhar muita força. Cabia a essa Assembleia votar pela declaração de paz e guerra, ou paz, bem como eleger cônsules, tribunos e pretores, assim como na própria sociedade romana. A Assembleia Centuriata se dividia de acordo com a riqueza dos militares. Havia 5 classes militares diferentes, organizadas em 193 centúrias, formadas por 100 militares cada. Cada cidadão militar tinha direito ao voto individual. Ao final, a maioria prevalecia e o voto da centúria era estabelecido. A Assembleia Tribal. Essa Assembleia remetia às origens de Roma, principalmente no período monárquico, quando várias tribos formaram seu reino. Eram 35 tribos, sendo a maioria das regiões do campo. Apenas 4 eram urbanas. As magistraturas inferiores tinham seus magistrados eleitos por essa Assembleia. Outra situação importante. Essa Assembleia Plebeia, também conhecida como Concílio da Plebeia, era composta por plebeus. Essa Assembleia é criada pelos patrícios com interesses políticos, visto que os plebeus exigiam participação política em Roma. Quando a gente cita isso, quando o professor está citando isso, você vai logo fazer uma lembrança. Eita, lembrei que também acontecia isso na Grécia. Classes sociais que não tinham direitos políticos começaram a se rebelar, começaram a se queixar, a reclamar, dizendo: eu também quero ter direito a voto, também quero ter participação política na vida da minha cidade, da minha região. Então, os plebeus, essa assembleia criada pelos patrícios, voltando aí com interesses políticos, visto que os plebeus exigiam participação política efetiva em Roma. Estou na página 218. Ok? O que vinha causando sérios problemas sociais. Poderiam criar leis específicas para os plebeus, quase que não saía, mas eles teriam ainda de ser aprovados pelo Senado. Podiam se eleger tribunos ou edis. A gente vai chegar daqui a pouco verificar o que foi edis. Tem aqui na página 209, tem uma questão, mais uma vez, desse item aí, praticando conhecimento, mais uma questão dissertativa que vai colaborar a sua formação histórica. Veja aí. Tem a pergunta assim: qual era o papel do Senado no fim da monarquia romana e início da República? Qual era o papel? O Senado romano tinha grande influência na sociedade romana. Ponto. Tinha origem patrícia, vírgula, ou seja, pertencia a uma elite econômica. Na Roma republicana, era a principal estrutura política, vírgula, sendo um órgão fiscalizador. Viu o papel do Senado aí, ó? Na Roma republicana, vírgula, era a principal estrutura política, vírgula, sendo um órgão fiscalizador e legislativo. Ponto. Cabia aos senadores fiscalizar os magistrados e desenvolver a política interna e externa para Roma. Ponto. As principais decisões importantes do cotidiano romano dependiam diretamente dos senadores. Ponto. Perfeito aí? Vamos voltar, então. Feita a questão, vamos voltar aqui para a página 218. Saí da 19, fiz a questão número 1, indo para 18. As magistraturas. Como é que funcionava isso? Funcionavam como uma forma de poder executivo, que executa as leis. Não é? A forma... Nós temos hoje 3 poderes no Brasil. Poder legislativo, deputados e senadores no âmbito federal, executivo, presidente da República, judiciário, Supremo Tribunal Federal. Então, esse poder executivo, ele executa as leis, ele põe em prática as leis que são elaboradas lá no legislativo.
Deu para entender? Administravam legislativo, deputados e senadores. É bom começar a se situar com relação a isso, começar a verificar, prestar atenção no que está. Até você assistir os telejornais é bom para você também. Ah, professor, eu não gosto. Mas seria interessante, de fato, seria interessante você começar a assistir. Administravam as cidades romanas de acordo com as decisões tomadas nas assembleias e no Senado. Os magistrados eram eleitos nas assembleias e tinham mandatos temporários. Existiam 6 magistraturas: os cônsules, os pretores, os censores, os questores, os edis e os ditadores. Então, essas magistraturas tinham a subdivisão. Veja como acontece a coisa, né? Tem um órgão central e logo abaixo tem uma subdivisão delimitando, colocando cada órgão com a sua função, dividindo muito bem os poderes, para não concentrar o poder na mão de ninguém. Mas o interessante é saber que, após esse período republicano, Roma vai ter um período imperial, que o poder vai estar concentrado nas mãos do imperador. Cônsules, considerada a principal magistratura, executava as decisões tomadas principalmente pelo Senado romano. Os 2 cônsules tinham a responsabilidade de comandar o exército e fiscalizar as ações dos outros magistrados. Cabia a eles também convocar o Senado quando ocorressem situações consideradas urgentes. Os pretores. Esses magistrados tinham a obrigação de aplicar as leis, geralmente elaboradas pelas assembleias e pelo Senado. 219. Censores, responsáveis pelo censo populacional, além de verificar se a ordem e a moral estavam sendo respeitadas por todos os cidadãos romanos. Bom, os questores, espécie de funcionários públicos que cuidavam das finanças, mais especificamente da cobrança de impostos sobre bens materiais e de produção. Os edis. Quem são os edis? Em linhas gerais. Veja, observe aí. Cada um desses aqui, essas 6 magistraturas, tinha uma função. Ó. Um era considerado a principal magistratura, que eram os cônsules. Depois, os pretores. Eram magistrados, tinham obrigação, tinham uma função. Vai fazer alguma coisa aqui, os pretores. O que é que eles vão fazer? Tinham a obrigação de aplicar as leis, geralmente elaboradas pelas assembleias e pelo Senado. Perfeito? Uma outra situação, os censores. O que é que eles faziam? Vamos observar. Responsáveis pelo censo populacional, além de verificar se a ordem e a moral estavam sendo respeitadas por todos os cidadãos romanos. Questores, espécie de funcionários públicos que cuidavam das finanças, mais especificamente da cobrança de impostos sobre bens materiais e de produção. Edis, em linhas gerais, responsáveis pela ordem social, tinham a obrigação de zelar por prédios públicos, além de organizar festas populares e religiosas. E os ditadores, em períodos de calamidade, o Senado aprovava, em período de calamidade em que, por exemplo, a população estava vivenciando um período de seca muito grande, ou de chuva que não para, destruindo as plantações. É um período de calamidade. Então, esses ditadores, em períodos de calamidade, que eu estou citando aqui esses exemplos, o Senado aprovava um nome de destaque para realizar uma reorganização. Então, um homem seria colocado como um organizador. Então, tudo que ele falasse iria ser obedecido. Por isso que tem esse nome aqui, ditador. Para reorganizar quando Roma vivenciasse esse período, tivesse nesse período de muita coisa a ser consertada, a ser recuperada, como uma chuva que destrói as plantações, inunda casas, como um período de seca também. Só estou dando exemplos. Esses homens tinham poderes ilimitados, inquestionáveis. Seu poder era válido por 6 meses. Atenção aí, ó. Poderes ilimitados, sem limites e inquestionáveis, ou seja, não poderiam ter seu poder questionado. E aí nós temos, na página 219, mais uma questão, na segunda questão, comentando sobre as questões das tensões sociais em Roma, os conflitos. Chegamos aqui nas estruturas políticas do Senado, da Assembleia, da magistratura.
e vamos prosseguir o nosso conteúdo de Roma nas próximas aulas, falando sobre as plebes, o que aconteceu com a cultura romana, se era se era homogênea, se era heterogênea, homogênea se era igual, se heterogênea se era diferente com relação às situações gregas, em que eram semelhantes. A gente vai começar a vivenciar isso. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham absorvido conhecimento, tenham entendido. Qualquer dúvida, recorram ao aplicativo que estarei aqui para lhe ajudar. Certo? Forte abraço a todos. Tchau para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.